E aí, deve tudo massa com vocês? Meu nome é Max Gomes, eu sou estudante de Ciência da Computação e no vídeo de hoje eu trouxe um assunto muito interessante, um framework muito massa para explicar para vocês chamado React Native. Então, roda a vinheta que logo depois dela eu tô aí para te explicar. Fala Dev, como prometido eu tô aqui de volta para te explicar um pouco da história de como surgiu e como funciona o React Native. Bom, começando pela história desse framework, ele começou lá em 2015 e foi criado pelo Facebook. Ele foi um framework que foi baseado no React.js, então ele é um framework baseado em um framework da web, o que pode gerar um pouco de confusão na tua cabeça, já que tu pode pensar que ele renderiza código web, o que não é verdade. O React Native, ele na verdade renderiza UIs nativas, só que escritas em JavaScript. Então basicamente ele faz uma conversão de JavaScript para UIs nativas. Isso eu vou explicar mais pra frente. Tendo todo esse poder em mãos, o React Native consegue produzir aplicativos para Android e iOS, para Windows 10, Windows Apps e apps para o Xbox One. Então é um poder gigantesco, principalmente porque ele produz para todas essas plataformas. Beleza, isso é interessante, mas qual que é o conceito por trás disso tudo? Então, o conceito por trás disso tudo é a componentização, que já é utilizada no React.js. Então, o que seria essa componentização? Um componente nada mais é do que um arquivo que possui um nome, obviamente, um estado e propriedades dentro dele. E esse componente possui um ciclo de vida onde essas propriedades são inseridas e esse estado desse componente pode ser modificado durante esse ciclo de vida inteiro. Outra característica por trás do React Native é que ele não é um web app, correto? Ele não renderiza código HTML e CSS. Ele simplesmente pega teu código JavaScript, transforma em código nativo através de propriedades dessa mesma componentização que eu falei há uns segundos atrás. Ele faz isso de forma incrível que eu já vou explicar mais. Ao contrário dos web apps que pegam o WebKit nativo ali do DOM, o React Native ele pega as interfaces nativas do sistema operacional, seja Android, seja iOS, sejam tantos outros que eu falei ali atrás. Beleza, você entendeu que ele surgiu com o Facebook, que ele é baseado no framework web, que ele é escrito em JavaScript, mas qual que é o mecanismo por trás de tudo isso? Então, basicamente ele vai fazer a comunicação do teu código com o código nativo através de uma coisa que se chama bridge. Essa bridge, ela é uma ponte, ela faz um meio de campo para que a comunicação entre o JavaScript, as threads do JavaScript e as threads do teu nativo sejam bidirecionais, ou seja, elas se comunicam sempre o tempo todo através dessa bridge. E essas views nativas são recebidas pelo React Native através de propriedades, certo? Você lembra que eu falei sobre componentização, que eles recebem propriedades? Então, é a mesma coisa que o React Native faz com os nativos. Ele pega as propriedades do nativo e transforma em uma view, em um componente React Native, como o exemplo do componente view, que pega uma propriedade chamada RTC_root_view e transforma em uma view. Essa RTC_root_view é um componente nativo do Android ou do iOS. Beleza, eu já entendi tudo isso, mas quais são os prós e os contras desse React Native? Bom, vamos começar pelos prós. O primeiro ponto positivo que eu trouxe é que ele é de fácil utilização, ou seja, ele é bem simples de escrever código React Native, então você pode utilizar a ideia, por exemplo, do VS Code, muito simples, muito fácil. Ele é mais eficiente do que o Web Apps graças a esse controle, a essa comunicação que o Bridge faz, pegando as threads do JavaScript e as threads do Native e fazendo a comunicação entre elas. Outro ponto é que ele simplifica os testes unitários por conta da componentização e da atomicidade dos seus componentes. Dito isso, vamos para os pontos negativos do React Native. Apesar dele renderizar essas UIs nativas, ela ainda não é um nativo, então ela acaba perdendo um pouco de performance em relação a, de fato, aplicações nativas do Android, seja do Android ou iOS, seja do Kotlin ou do Swift, certo? Então ele acaba perdendo em relação à performance, em relação a aplicações nativas. E o outro ponto negativo que eu trouxe é que ele te permite um controle um pouco menor do que aplicações nativas de fato trazem para você. Em suma, meus amigos, é isso que eu trouxe para o vídeo de hoje.
sobre esse framework incrível que é o React Native e que eu tenho o prazer de trabalhar todo dia, que é de fácil utilização de verdade. Mas, só a título de curiosidade, eu vou deixar alguns aplicativos aqui que foram construídos em React Native. E, sinceramente, se essas grandes empresas deram uma chance ao React Native, por que você também não dá? Certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e comenta o que você achou aqui embaixo. É isso. Valeu, falou, até a próxima.